Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos essa noite. Hoje, o espaço virtual do GEAF, né, vai receber o palestrante, né, vai falar sobre um tema muito interessante do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas primeiro, deixa eu me apresentar para vocês, né? Talvez alguns não me conheçam. O meu nome é Daniel, eu faço parte dos Amigos Fraternos. Somos um grupo daqui da cidade de Moreno, no estado de Pernambuco. E somos um grupo espírita que auxiliamos pessoas em situação de vulnerabilidade social, com entrega de cestas básicas, com o trabalho da campanha do Quilo, né, que com essa questão da pandemia acabou sendo pausada, né, digamos assim, descontinuada da sua forma física, né, por conta dessa pandemia precisou se adaptar ao formato virtual. E também temos o trabalho da sopa, né, do nosso sopão fraterno, em que realizamos todo o terceiro domingo de cada mês, né, em que preparamos essa sopa desde o início da manhã, em que no início da tarde ela vai às comunidades, né. Então todo mês temos esse trabalho da sopa, da campanha do quilo. E além disso, né, não só doar o alimento físico, né, mas também doar a empatia, o amor, um olhar de compaixão, um olhar de carinho, de afeto, né, um momento de conversa, né? E é isso. Na noite de hoje, o espaço virtual do GEAF vai receber o palestrante Jorge Fernandes, né, da UNEG, União Espírita Jaboatanense, e ele vai falar sobre o tema A Ingratidão dos Filhos e os Laços de Família. Boa noite a todos. Boa noite, Jorge. Seja muito bem-vindo ao espaço virtual do GEAF. Eu que agradeço, meu amigo. É um prazer recebê-lo esta noite. Meu nome é Daniel, faço Boa parte noite, Daniel. dos fraternos. Deixo para você aqui saudações, né, do nosso espaço virtual, da nossa casa, para você e para a UNEG. Seja muito bem-vindo, uma boa noite. Obrigado e nós te agradecemos. Jorge, para que as pessoas possam ir se familiarizando, né, ficando mais à vontade, eu queria que você falasse um pouco sobre você, né, um pouco sobre você no Espiritismo, um pouco da UNEG, para que possamos fazer a nossa prece inicial. E aí você já pode iniciar no tema. Só dar um aviso a você de que faltando 10 minutos, eu vou pedir a você para que você conclua a sua fala e que, se possível, você faça a sua prece, a nossa prece final. Pode ser? Sim, sim. Quando faltar 10 minutos, você me avisa. Já agradeço. Fale um pouco sobre você, um pouco de você no Espiritismo, da UNEG, para que a Pronto. gente possa ir familiarizando com você. Como você já sabe, meu nome é Jorge. Eu tive a sorte, mas às vezes a gente tem que ver verdadeiramente o que é que significa a palavra sorte, se sorte realmente não é uma condição colocada ao acaso, de nascer e ser criado numa família espírita. Então, desde muito novo, já faço parte dessa doutrina. Eu sempre digo que o trabalho da campanha do Quilo é maravilhoso, porém, agora, dia 14 de fevereiro, completo 38 anos. Desde os 6 anos de idade, meu pai me levava para a campanha do Quilo. Então, veja, desde os 6 até hoje não parei. Então, desde muito cedo fui levado às atividades de evangelização da casa espírita, que é algo que eu acho importantíssimo e indispensável. Meu pai sempre me deixou muito aberto a escolhas e a possibilidades, mas sempre me mostrou que a casa espírita tinha uma evangelização. E eu sempre fui, desde a sala dos menores até a juventude, passando até pela oportunidade de ser de evangelizando a evangelizador. Então, assim, é muito bom você ter a condição de nascer numa família espírita, de ter o apoio. Eu falo em meu nome, falo em nome também do meu grande amigo Jonathan Simão, que é filho de José Carlos, mais conhecido como Nego do Gamaliel, porque Jonathan também vem dessa mesma situação. Eu fui amigo de Jonathan e conheci Jonathan na evangelização, à época no Gamaliel. Então crescemos juntos na evangelização e graças a Deus hoje estamos aí. E a UNEG, a União Espírita Jaboatanense, é uma casa que já está
próximo, porque este ano completa 40 anos de existência, de trabalho, e é uma casa que, como as demais, está sobre a égide, o estandarte do cristianismo, da doutrina espírita, como você sempre aberto a socorrer não só os desencarnados, mas também os encarnados, aqueles que precisam, que necessitam do pão material. E é dessa forma que a gente vai tendo a oportunidade de socialmente ser útil. Eu sempre digo que eu escutava muito quando se via um pedinte ou alguém que estava ali numa situação de necessidade pedindo, e as pessoas falando, mas isso era no metrô, no ônibus. Eu não sou o Estado, eu não sou o governo, eu não sou político, eu não tenho obrigação. Quem disse que nós não temos obrigação? Enquanto houver uma criatura que morre de fome ou que passa necessidade ao ponto de perder o seu sossego, porque não ainda deu, a um horário como esse, 8 horas da noite, alimentação aos seus filhos, nós não podemos dizer que nós não somos responsáveis. Podemos não ser responsáveis diretamente, mas indiretamente pela nossa omissão, pela nossa possibilidade de falta de apreço de um olhar mais caridoso, nós somos responsáveis sim. Então, é nessa atividade de doação ao próximo que vamos atenuando, talvez, as nossas faltas, e eu falo agora com relação a mim, diminuindo os meus processos de ordem espiritual na questão moral e ética que o processo reencarnatório traz a gente para aqui para refazer, restituir aquilo que outrora a gente não conseguiu fazer de uma forma equilibrada. Que lindo, que assim seja. Muito bonito, Jorge. Obrigado, né, pela sua preleção. Agora vamos fazer a nossa prece inicial. Em seguida, você já pode iniciar, né? E lembrando que faltando 10 minutos, eu vou sinalizar para que você possa concluir a exposição desse tema tão belíssimo, né? Bem, vamos fechar os nossos olhos nesse momento. Agradecer a Deus a oportunidade de estarmos aqui reunidos hoje. Em nome do Pai, em nome de Cristo, em nome dessa espiritualidade que aqui está ao nosso redor. Gratidão, Pai, por estarmos aqui nesta noite, por termos essa possibilidade de assistir essa palestra. Eu peço a espiritualidade que está aqui ao meu redor, como está aqui ao redor de cada pessoa que está aqui assistindo essa live, que possa chegar nesse momento o nosso irmão Jorge, e que a espiritualidade possa auxiliar o nosso irmão, possa inspirar o nosso irmão para que ele facilite de forma tão bela esse tema da noite de hoje, tão rico, do Evangelho segundo o Espiritismo. Peço a espiritualidade que está aqui ao nosso redor, a Deus, a Cristo, a Maria, Mãe de Jesus, a Bezerra de Menezes, a Irmã Clarice, que nos acompanha, e essa espiritualidade amiga, que estenda esse laço de família, de amor, de união, de fraternidade para além dos nossos corações. E que chegue nas casas ao lado, nas famílias, nos nossos vizinhos, nos bairros, nas cidades, onde houver necessidade de amor, de caridade de Cristo, de um laço fraternal, de um laço familiar, da união. Que Cristo possa estar acendendo essa chama tão linda nos nossos corações, nos corações das pessoas ao nosso redor. Também peço, Pai, que essa vibração de amor que aqui está sendo emanada possa chegar aos nossos familiares, parentes, amigos, não só encarnados, mas desencarnados, que onde houver necessidade nesse planeta, que a Tua luz possa chegar e apaziguar os corações sofridos, auxiliar as pessoas que necessitam de um auxílio espiritual. E que a Tua luz se faça presente, agora, hoje, por todo sempre. Que assim seja. Com você, a palavra e o microfone virtual, Jorge. Muito obrigado. Mais uma vez, boa noite a todos. Agradeço pela oportunidade do convite dos nossos amigos do GEAF, do Grupo Espírita Amigos Fraternos da cidade do Moreno. Como da outra vez eu tinha dito, é muito bom
saber que na cidade do Moreno se acende uma luz divina, uma luz de ordem espiritual e material para poder dar suporte a tantos necessitados no campo material e no campo espiritual na cidade do Moreno. E ver que o trabalho de vocês a cada dia aumenta, prospera. E seguindo nessa caminhada, nós, mais uma vez, vamos fazendo a parte que nos cabe. Porque a pior coisa que pode ocorrer é no nosso retorno à pátria espiritual nós escutarmos a indagação de o que fizeste com a oportunidade que vos foi dado. E também ser questionado de determinadas situações que surgiram e por que não aproveitaste? Por que não fosse para a vinha? Porque situações como essa de vocês, do surgimento do grupo, da criação do grupo e da manutenção, muitos realmente ficaram pensativos, reflexivos, preocupados, porque sabem o peso da responsabilidade que é. Mas se nós não tivermos a coragem de enfrentar, aí nunca conseguiremos dar um passo adiante. Então é muito importante cada atividade, cada tarefa que a vida coloca, nós conseguirmos ultrapassar os desafios e dar continuidade, porque pelo menos não vamos ser chamados à responsabilidade do convite e da nossa parte a negação. Agora, esse tema eu não sei quem foi de vocês que escolheu, mas eu não sei se eu seria a pessoa mais apropriada para falar sobre isso, porque é um tema muito difícil. Muito importante, mas muito difícil, muito complexo. Mas já que me foi dada essa incumbência, eu não posso fugir. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, honrai o vosso pai e a vossa mãe, que é um capítulo que nós temos que ler ele com muito cuidado, porque quando nós vamos fazer uma análise acerca do que é esse honrar o vosso pai e a vossa mãe, e esse contexto com relação à família, em observação aos dias atuais, à modernidade, nós temos que ter um cuidado para não, ao ler, olhar e ter um questionamento de: peraí, isso aqui não é condizente com o que ocorre na realidade. Isso aqui me parece algo que é utópico, porque nós observamos hoje, na modernidade, como as coisas estão de uma forma desequilibrada. Mas não é porque nós observamos alguns casos na mídia, nos jornais, ou até mesmo nas nossas proximidades, na nossa própria família, que nós vamos começar a desacreditar daquilo que o Evangelho traz. Só a título de exemplo, eu me lembro quando eu fui convidado para fazer a palestra sobre o título do livro de Humberto de Campos, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. E no dia da palestra, a palestra era num centro, no Recife, e eu peguei o metrô aí em Jaboatão para ir até a estação de Joana Bezerra, descer para pegar mais um ônibus. E nesse período o metrô não estava em greve, mas estava no que eu acho que é o que o pessoal chama de operação tartaruga, que ele diminui o quantitativo dos trens e fica um intervalo muito maior, então demorava. Então você imagina, o metrô muito cheio. Nesse dia eu vi gente, quando o metrô parou na plataforma, pessoas empurrando, derrubando as outras para tomar um assento. Mulheres gestantes, idosos, que as pessoas não tiveram um mínimo respeito. Eu vi uma moça, uma criança de colo que tinha meses de vida, que foi praticamente daqui até a estação de Jaboatão, a estação do Barro, em pé, e ninguém lhe ofereceu uma cadeira. Imagine você fazer a leitura do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, ao qual demonstra que aqui não é o país que vai ser para o mundo aquele que vai transpor como grandioso na tecnologia, na informação, na área financeira, na área bélica das guerras, mas sim
aonde vai florescer a questão da humanização para o resto do mundo, e você ir fazer uma palestra sobre esta temática, sobre esse contexto, e eu olhando a sociedade na minha frente, naquele caos, naquela desordem total. Se você não tem uma condição de fé, confiança e saber que o Brasil porém passará pelo processo de chegar à condição de ser, você diz assim, Humberto de Campos estava totalmente equivocado. Aqui é o coração do mundo, é a pátria do evangelho, com essas pessoas fazendo isso, não. E eu fui para essa palestra muito perturbado em ver tudo aquilo. E é nesse momento que a gente tem que se ater, que passamos pelo processo de ser um planeta de provas e expiações para um processo regenerativo. E não tem nada de errado. Todas essas condições que são postas para as nossas provas, para a nossa avaliação, para o nosso adiantamento. É como eu digo, essa questão da pandemia, alguns podem achar até de certo ponto uma estranheza, mas eu sempre digo, essa pandemia, ela não está nada mais, nada menos que fazendo o seu processo natural. Nós não estamos aqui a passeio. Aqui é um educandário, aqui é uma escola, e como toda escola, tem o seu processo avaliativo. Como é que a providência divina vai saber que nós estamos aptos, já estamos evoluindo, já estamos passando de uma série para outra, se não fazer os testes e as avaliações? Nós temos que ser testados, para daí observar o nosso comportamento, o nosso comprometimento. Então não tem nada errado, está tudo certo. Às vezes nos assusta a violência, o descalabro, mas é para ver se nós já nos adequamos a que situação. Se nós já ficamos de uma forma comprometidos com a reforma íntima, com a melhora e com a solução, ou se nós achamos que aquilo ali faz parte do cotidiano, fiquemos de braços cruzados esperando o milagre acontecer, como muitos acham que ocorrerá um milagre. É só esperar que do nada tudo acontecerá. E aí é quando a gente vê nesse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo que se fala acerca de honrar o vosso pai e a vossa mãe. E no item de número 9, a ingratidão dos filhos e dos laços de família. Logo nesse primeiro ponto, quando a gente vê a ingratidão, primeiro a gente tem que ter a noção do que é que seja uma condição, um processo, a ocasião de uma ingratidão. Porque muito se fala, porque tal pessoa foi ingrato. Cicrano se tornou uma pessoa depois que alçou, que alcançou, ingrato. Então, nós geralmente nomeamos a ingratidão a uma condição de não retributividade a algo que nós fizemos ou proporcionamos ao outro. Por isso que já partimos de uma interpretação totalmente equivocada. Eu ajudo um amigo meu porque sei que ele precisa de um trabalho e ao saber que existe uma vaga, pode até ser na mesma empresa, no mesmo local, indico aquele amigo. Posteriormente, na primeira oportunidade que eu careço, que eu necessito da ajuda dele, e ele não pode, isso devido às questões dele, me socorrer, me ajudar, logo eu já penso e às vezes verbalizo que fulano é ingrato. Por quê? Porque quando fulano precisou, eu dei a mão, eu estendi, eu auxiliei. E quando é agora, vê o que é que faz. Quantas pessoas não dizem que foram abandonados? E relegam isso à criatura ser ingrata. Porque quando estava sem um teto, sem um abrigo, quando foi posto para fora de casa e... agora que a vida melhorou, que está numa condição boa, nem lembra mais de mim. E aí, nós temos que parar para ver, nesse contexto da condição da ingratidão, que se nós colocamos a ingratidão como essa via de mão dupla, que eu dou com uma mão, esperando com a outra, ou que eu faço algo por alguém,
fazendo uma nota promissória, já esperando ter a possibilidade de mais à frente cobrar pelo favor feito hoje, nós não podemos dizer que isso é um processo de ingratidão, nem que essa pessoa é ingrata. Porque nós, às vezes, na nossa condição egóica, nós queremos que as pessoas se moldem, se adequem, façam aquilo que nós queremos. Quando cada um tem o seu livre-arbítrio e a condição de decidir a sua vida. Então quer dizer que se num laço afetivo alguém, depois de determinado tempo, não quer mais conviver, por situações inúmeras, só por conta disso eu vou relegar a condição a ser uma ingratidão. Ah, mas eu vivi durante 10 anos com fulana e agora ela não quer mais. É uma ingrata porque ela não observou todo esse tempo tudo que eu fiz. Mas também eu não paro para observar o que é que eu faço e o que é que eu proporcionei para que isso ocorresse. Então, às vezes, nós falamos que os outros são ingratos, mas verdadeiramente não é ingratidão. Nós quereríamos que os outros fizessem, cedessem aos nossos caprichos. Mas voltando para o tema, depois de fazer esse comentário sobre a ingratidão dos filhos e os laços de família. Família por si só já é algo meramente complexo. A espiritualidade já nos adverte que aqui na Terra, quando chegamos, o principal local de desenvolvimento, de transformação, de refazimento, de reestruturação para o nosso caminhar, de onde partimos, tudo é a família. E nós sabemos que geralmente, na sua maioria, naquele seio familiar, estão espíritos muitas vezes antagônicos, que em outras existências, em outras situações, não conseguiram nutrir o amor, a paciência, a caridade, a possibilidade de doação de si. E nesta vem no comprometimento de reaver-se. Por isso que nós observamos também, como o Evangelho segundo o Espiritismo nos traz, quando fala que os laços materiais e os laços espirituais, que o material é o consanguíneo, quando nós observamos que em determinada família, irmãos ou filhos com os pais não se dão bem, tem uma condição, muitas vezes até de brigas grandiosas, de ódio, de raiva, e um amigo, um conhecido, uma pessoa que não faz parte da família, não tem nenhum laço de consanguinidade, existe um afeto, existe uma afinidade tão grandiosa que tem mais carinho, tem mais respeito, mais querer bem do que aqueles na sua casa. Mas não só obstante, por saber que os verdadeiros laços não são da consanguinidade, mas os laços espirituais, não é por isso que devemos descartar e deixar de lado a nossa tarefa de resgate no lar. Eu gosto muito de Zé Carlos, nosso amigo negro do Gamaliel, que ele sempre diz, olha, não nos esqueçamos de que existe uma diferença muito grande entre o que é ter uma casa e ter um lar. Uma casa todos nós temos. Uma casa é uma estrutura física de alvenaria, de tijolos, pode ser de uma choupana, de um barraco, uma palafita, até uma mansão, uma cobertura na Avenida Boa Viagem. Isso não importa. Isso é uma casa. Um lar é uma estrutura que existe o amor, a vontade, a consonância entre aqueles do convívio amoroso, da doação, para que cada um possa construir um lugar que tenha esses vínculos de afeto. Eu tenho uma casa. Um lar, ainda, no meu ver, eu estou tentando construir. Falo por mim, não por aqueles que fazem parte, porque talvez esses estejam em um esforço muito maior do que o meu. E aí nós observamos que essa condição da ingratidão e dos laços de família, elas são complexas, se não tivermos um olhar que a doutrina espírita nos desvenda, nos descortina sobre as existências pretéritas, as condições anteriores. Por que existe essa ingratidão
dos filhos com relação aos pais. Porque esses laços de famílias que deveriam ser de união, de afeto, verdadeiramente se torna dentro de determinadas casas, de determinados seios familiares, uma guerra, onde as criaturas não conseguem conversar, não conseguem ter a possibilidade de coabitarem no mesmo ambiente com paz, com sossego e tranquilidade. E aí eu trago um dado para vocês que é o seguinte: se eu não estou enganado, porque já faz um certo tempo, meus cabelos brancos, os fiozinhos brancos já denunciam a minha idade. Acredito que foi 2014, 2015 por aí. Mas numa cadeira do programa de pós-graduação em sociologia, a cadeira, se eu não estou enganado, era Sociedade e Crime. O professor levantou uma questão. Isso foi na aula do mestrado. E foi o seguinte: a família é uma instituição falida? Vejamos como a situação é complexa. A família é uma instituição falida? Na observação até antropológica, dos comparativos com outras sociedades e até com a condição histórica. Pontos que ele traz. Trazia aquela época. Nós observamos que anteriormente existia a condição de, na hora da refeição, todos sentavam-se à mesa. E ali, naquele momento, todos compartilhavam no horário do jantar como foi o seu dia. E ali trocavam informações. Na hora do almoço, principalmente aos domingos, todos se sentavam e era uma confraternização. Por quê? Porque a família estava reunida. Como é hoje? Cada um chega, prepara o seu prato e escolhe se vai sentar ao sofá na frente da televisão, se vai sentar à mesa sozinho em um horário diferente que os demais comem. E como aquela época, 2014, 2015, não é como hoje, mas eu acrescentaria a isso, sentar a sala no quarto ou qualquer lugar e colocar o aparelho, que é o telefone celular, em alguma rede social e dali fazer sua alimentação. Me lembro a época, quando ele até disse brincando, que não é nenhuma brincadeira. Muitos deixam de almoçar com os seus familiares para almoçar com carne-lô. E imaginemos como é, na hora do almoço, da refeição, você fazer a sua alimentação tendo ali na sua frente um desfilar de crimes dos mais variados contextos. Outro dado que ele trazia. Observemos o seguinte: hoje nós observamos que muitos pais, e veja, se ele falava aqui em 2014, 2015, imagine hoje, muitos pais são reféns dos seus filhos dentro de casa. E observemos, nós olhamos hoje, vemos crianças que com 3, 4 anos de idade, que quando eles chegam e dizem para os pais, eu quero, e os pais não têm a condição de uma autonomia de se impor, ou dá o que a criança pede, ou ele bota a casa abaixo. A gente já teve a possibilidade de, em algum momento, ver no corredor de um shopping, no corredor de um supermercado, a criança verdadeiramente fazendo um espetáculo porque queria naquela hora, naquele momento. Mas também, em contrapartida, quantos filhos órfãos de pais e mães vivos não existem? Porque a orfandade só é para aquele que não tem o pai e a mãe vivos, mas existem muitos órfãos de pais e mães vivos. Por quê? Porque esses pais chegam e dizem, eu preciso trabalhar. E eu já tive muitos amigos que confidenciaram isso para mim. De o pai chegar e dizer, olha, essa faculdade, essa escola cara, boa, tem um preço, eu tenho que trabalhar. Esse apartamento, essa casa, a casa na praia, a casa no campo, a casa no interior, todas as coisas materiais, tem um custo e eu preciso trabalhar. Só que eu já escutei até mesmo destes dizendo, eu trocaria tudo
a faculdade cara, o apartamento de luxo, as minhas viagens, pela atenção do meu pai e da minha mãe. Porque naquele momento o filho queria apenas que o pai e a mãe fossem participativos no processo ao qual ele vivenciava. Mas é aquela história que também nós utilizamos. Ah, eu não tenho tempo. Me falta tempo. A vida é muito corrida. Então, na maioria das vezes, o que é que nós fazemos? Trabalhamos para conquistar, para adquirir, para ter. E trabalhamos para conquistar, para adquirir, para ter. E nesse ciclo vicioso, vivemos numa situação mecanicista, robotizada. E vamos chegar aonde nessa condição? Verdadeiramente chegaremos aonde? Então é neste papel que nós, enquanto espíritas e conhecedores, temos que utilizar o nosso conhecimento para, quando fazer uma análise dessa sociedade contemporânea atual, não nos assustarmos. Porque nós temos ciência e consciência de quê? Do processo reencarnatório, das vidas sucessivas, das atividades refazedoras que nós temos. Porque se olharmos somente para a sociedade, chegaremos à condição de, às vezes, como alguns, ficar desacreditado. E eu digo que a pior coisa que pode existir é quando nós chegarmos no ponto de não acreditar mais no indivíduo, no ser humano. Ah, eu não acredito mais não na evolução, no crescimento, na exceção da humanidade, não. Porque aquele outro que hoje eu observo, que eu posso tecer comentários e críticas acerca da sua ética, da sua moralidade, do seu processo, sou eu ontem, é o espelhamento. Se eu acho que hoje eu estou numa condição melhor, mas eu não estou aqui numa condição melhor à toa. Eu passei por processos que me fizeram querer me melhorar. E muitas vezes isso me levou várias oportunidades reencarnatórias. Perdão. Então por que eu não vou ter paciência? Por que eu não vou ter caridade com aquele? Se tudo requer tempo, se a natureza, se a humanidade, se a evolução não dá saltos, por que eu vou querer que a criatura do dia para a noite transforme-se? A transformação leva tempo, requer construção, bases. Então muitas vezes nós cobramos de alguém algo que nós não conseguimos num espaço curto. E às vezes nós acreditamos que temos o que estamos, mas ainda não. E aí é essa atividade que, mesmo nessa sociedade atual, que está muito ligado ao materialismo, que está muito ligado à tecnologia, e a tecnologia como meio, às vezes, utilizado de forma inadequada, nós precisamos ver que a sociedade, o meio, ela influencia. E muito. Mas não podemos chegar ao ponto de dizer que ela é preponderante. Ah, eu sou assim porque a maioria das pessoas são, pensam, fazem, agem. A sociedade caminha para esse lado. O que é que eu vou fazer? Vou ficar na contramão da vida? Espera aí. Nós temos que ter a nossa condição de autonomia, de analisar, de observar verdadeiramente o que é bom para nós ou não. E isso se enquadra na condição de termos o olhar voltado para dentro. Estamos com o olhar para o exterior, para a rua, para o mundo. E estamos esquecendo do grande trabalho que é dentro de casa, que é no lar. A pandemia tanto está sendo útil, nos ajudando a ficar isolados dentro de casa, numa forma de convivam, coabitando no mesmo espaço, viveram durante muito tempo distantes. Agora é a oportunidade de não ter para onde fugir, comecem. Eu digo que a pandemia é o freio de arrumação. A providência divina observou, olhou para o plano Terra e disse: os indivíduos humanos precisam de um chamamento, de um despertar, porque da forma como vão,
só no imediatismo, só no materialismo, só na condição egóica do si, para si e a condição da satisfação, não vão conseguir despertar. E aí nos deu essa condição. Aí você pode dizer, mas a pandemia já matou só no Brasil quase, já estamos próximos de 250 mil pessoas. E você diz que isso é bom? Eu digo que este processo é um processo natural. Eu digo que esse processo é um processo que nos traz oportunidades de aprendizado. A morte desse quantitativo de pessoas só no Brasil faz parte da atividade da providência divina e do chamamento desses para o retorno à vida espiritual. Porque se não estivesse na programação, eles não estariam retornando. Vejamos uma condição. A pior coisa que existe é uma guerra, com certeza. Verdadeiramente, os países de primeiro mundo, e não é primeiro mundo economicamente, é culturalmente, é socialmente, é de uma forma de mentalidade coletiva. Hoje a Alemanha é o país mais importante da União Europeia, da Europa. Por quê? Porque precisou ser dizimado na Segunda Guerra Mundial. E com essa dizimação, o que ocorreu? A nação precisou unir-se, dar-se as mãos para a sua reconstrução. Vejamos, enquanto tudo está muito bem, tudo está muito bom, nós ficamos acomodados. Às vezes precisa da situação difícil, do caos, para que nós possamos nos movimentar. O Japão precisou das 2 grandes bombas atômicas. Hoje, o que é o Japão? O Japão é o celeiro do mundo na tecnologia. E quando existem as catástrofes, os desastres naturais, é aí onde nós observamos não só o próprio local, o país, mas nações unidas-se para ajudar aquele povo. Sim, mas aquela própria sociedade daquele país já não necessitava? E por que antes os olhos não estavam voltados? Precisou ocorrer? Só quando tem uma catástrofe no Rio de Janeiro, fez o deslizamento dos morros, para aquela sociedade carioca poder se unir. E até os da zona sul, que os cariocas gostam de falar sobre a zona sul, os ricos, irem ajudar aqueles da zona norte. Por quê? Porque perderam suas casas. Nós ainda somos criaturas que precisamos que a dor nos visite, que a dor chegue, para que nós possamos sair da nossa zona de conforto, da nossa acomodação, para poder agir. E aí eu trago uma coisa. Um filósofo chinês chamado Confúcio, e aí 552 antes de Cristo, ele diz o seguinte: saúda aquela criança que passa, será talvez um homem. Saúda 2 vezes, será talvez um grande homem. Confúcio está trazendo para nós a condição da observação do indivíduo enquanto ser participante e indivíduo que fará a sua parte colaborativa na sociedade. Então devemos sempre enaltecer, ajudar, dar àquele ao qual precisa de um incentivo. Muitas pessoas precisam de um incentivo, de serem observadas, de serem enxergadas. Então, é aquela criança que está crescendo, que está despertando, que está conhecendo. Então, esses pais, mães e até nós que fazemos parte da sociedade, temos que ser aqueles que temos um olhar sempre de passar e saudar. E o saudar é sempre auxiliar, ajudar, a impulsionar, a levar o entusiasmo para que aquele continue no crescimento. Porque muitas vezes nós falamos algo que é interessante. Quando se fala em ingratidão dos filhos,
eu sempre gosto de dizer que devemos ter cuidado porque algumas pessoas falam e trazem até o ditado popular. Mas cada um só dá o que tem. Se eu tenho amor, eu dou amor. Se eu não tenho, se eu tenho caridade, se eu tenho, cada um só dá o que tem. E aí é um tanto equivocado. Se nós formos utilizar principalmente uma área da filosofia do direito chamada hermenêutica da interpretação, nós vamos ver que tem um erro de lógica aí nesse contexto do cada um só dá o que tem. Tem muitas pessoas que têm, só não sabem como dar. Quantas pessoas têm dentro de si são amorosos, afetuosos, carinhosos, mas não sabe expor, não sabe colocar para fora. Vivenciou em lugares que, pela condição, bloqueou ou frustrou esses sentimentos serem colocados para fora. Mas tem. A Jorge é uma pessoa muito fechada, muito embrutecida, não tem a mínima demonstração de carinho, de afeto, é sempre aquela pessoa fria, é sempre aquela pessoa distante. Aquilo ali é verdadeiramente de afeto, de carinho, não tem nada. Mas ninguém sabe, no íntimo de Jorge, que é uma manteiga derretida, que carece de um beijo, de um abraço, de um afago, de uma atenção, que gostaria de expor tudo isso e que em determinado momento fica com vontade, mas não sabe como. Às vezes tem até medo de ser mal interpretado. Então que nós possamos ter cuidado na condição de cobrar os afetos desse cada um só dá o que tem. Porque tem muita gente que tem e não dá, não é porque não tem, é porque não sabe. Quantos de nós não escutamos? Homem que é homem não chora, homem não demonstra fraqueza, homem, isso da condição do sexo masculino. Que conversa é essa? Quem disse que homem não chora? Chora sim, e tem que chorar. O verdadeiro homem, aquele homem, não pode demonstrar suas fraquezas porque os outros podem utilizar aquilo como forma de... Aí, por conta disso, eu vou deixar de demonstrar o afeto, o carinho, só porque as pessoas vão dizer, ó, para aí, meu Deus, demonstrando todas as suas fragilidades, as suas fraquezas. É por isso que o povo sabe que ele é assim, não faz ele de besta. E aí, outra coisa que eu trago, existe uma grande diferença entre quando as pessoas falam, entre a pessoa que é colocada como besta e como bom. Fulano é besta. Tem a diferença entre o besta e o bom. Não, fulano não é besta. Fulano é bom. É uma pessoa que não está preocupado com o que os outros vão falar, com o julgamento alheio, com o que as pessoas... Ele simplesmente faz. Ele esboça, ele põe para fora. Ele é bom. Só que nessa visão dessa sociedade que é fechada, que é uma sociedade egóica, que é uma sociedade preocupada em sua autoproteção para que o outro não venha e não o derrube, não o destrone, não o tire do eixo, do prumo, do rumo, eu tenho que me manter sempre equilibrado, sereno, porque às vezes nós queremos demonstrar ser super-homens, quando verdadeiramente nós não somos. Escondemos a nossa humanidade. Não. Eu não quero demonstrar as minhas fragilidades. E, principalmente, voltando para a nossa temática, é na família, onde é verdadeiramente o local onde nós conseguimos nos refazer, nos reorganizar, porque na nossa vivência diária pode estar tudo indo mal, difícil, complexo, na rua, no trabalho, com os vizinhos, em qualquer situação, mas em casa, no lar, tem que estar bem. Porque ali é o ambiente onde eu vou me refazer, me reestruturar. A casa, fazendo um comparativo com analogia com o hospital, é o local onde nós vamos, na hora da necessidade, para o balão de oxigênio. Eu vou lá, vou para o balão de oxigênio, faço a minha inalação,
volto à minha condição de normalidade porque restabeleceu a minha... E volto novamente. A casa, o lar, é isso. É essa condição. E não se pode ocorrer de forma nenhuma para aqueles que são filhos serem ingratos. E aí, ingratidão a condição de terem os seus pais, principalmente numa idade avançada, o não cuidado, a não observância, o não tratamento que ele teve durante toda a sua vida pelos seus pais. Um filho, ele pode ter 70 anos de idade. Para os seus pais, ele sempre vai ser olhado e visto, na grande maioria, como aquela criança, às vezes de 7 anos de idade, de 10 anos de idade. E o indivíduo tem 50, mas a mãe ainda tem aquele amor, aquele carinho e aquele cuidado, porque sempre será aquele filho, aquele que para ele precisa dos meus cuidados. Eu sou mãe, eu sou pai, eu tenho que cuidar até o fim. E muitas vezes nós não observamos dos filhos essa mesma condição. Há um ditado popular muito interessante que diz o seguinte: uma mãe é para 100 filhos, mas 100 filhos não é para uma mãe. Porque, e eu que posso falar isso porque também sou da área jurídica e da área criminal, eu digo a você, meu amigo, e a todos que estão nos escutando, eu já presenciei criaturas de crimes diversos, dos mais deploráveis e horríveis que podem ocorrer. No domingo, a mãe está às 6 da manhã na fila do complexo prisional do Adibô Bruno, do Cotel, para talvez ao meio-dia estar lá dentro. E ela vai lhe dizer, como eu já escutei muito: é o meu filho, eu o amo. Ele pode ter feito, como eu sei que ele fez tudo isso que o senhor está dizendo, doutor, mas é meu filho. Para aquela mãe, o que ela quer é dizer: eu estou aqui para ajudar ele no que ele precisar, mas não abandona. Não estou dizendo que isso não seja uma exceção, mas na maioria das vezes nós não observamos o pai. Às vezes o pai se exime dessa condição, mas a mãe... Eu conheço a história de uma criatura que foi preso pelo crime de roubo qualificado, e ele passou, tráfico de droga, ele passou 10 anos. Nesses 10 anos, a sua mãe não faltou um mês. 10 anos. Ela não faltou um mês. Nunca. E nenhuma visita ela faltou. Eu não estou falando de 10 dias, de 10 meses, eu estou falando de 10 anos. Ela nunca faltou. E ela sempre disse: meu filho, eu sei dos seus erros. E o que eu vou contar agora é o mais interessante para encerrar. Essa criatura tinha grandes posses, podia pagar o melhor advogado. E ela disse: você vai ter que pagar por tudo o que você fez. E ele dependeu da Defensoria Pública, tendo uma mãe rica, com condições financeiras. E ela não deixou nos 10 anos de visitar nem um mês. Isso é verdadeiramente o exemplo de mãe, porque meu pai sempre disse: olhe, o ser de maior evolução que já pôs os pés na terra é Jesus. Mas, num comparativo, se pudéssemos fazer assim, o amor do Cristo só poderia ser comparado aqui ao amor de uma mãe para com seus filhos. E é com essa condição que eu deixo para nós o pedido, a roga de que nós continuemos a atividade de sermos mais ativos e nos dedicarmos muito mais à nossa atividade dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, para que não cheguemos à pátria espiritual e sejamos chamados
e escutarmos que através da ingratidão que acabamos de cometer, iremos ter que retornar com as mesmas criaturas num próximo trabalho para ter que refazer tudo isso. E possamos começar a nos organizar desde já. Família é a célula máter da sociedade. Queiram a maioria ou não. É ela de onde partimos e ela que nos dá segurança para chegarmos a qualquer evolução neste plano material. Então, é aqui que eu encerro agradecendo mais uma vez aos nossos amigos do GEAF, com o desejo de crescimento, de prosperidade e torcendo para que quando a pandemia passar, eu possa ser convidado para ir presencialmente, se assim acharem. Para a UNEG. Eu gostaria de agradecer, Jorge. Agradecer pela noite de hoje, né? Agradecer pela sua contribuição, pela sua disposição em participar, né, do nosso espaço virtual e agregar conhecimento tão necessário. E deixo para você um abraço fraterno, né, do GEAF, não só para você, mas para todos que fazem, né, a União Espírita atualmente. Muito, muito obrigado. Eu agradeço. A todas as pessoas que puderam estar conosco na noite de hoje, puderam assistir essa live, com certeza, né, foi um banquete espiritual de um conhecimento assim maravilhoso. Com certeza cada um absorveu, né, alguma parcela que tinha de absorver e graças a Deus, né, tudo ocorreu muito bem. Muito obrigado. Eu que agradeço. Posso fazer agora a prece, né? Pronto. Vamos, nesse momento, elevar o nosso pensamento a Deus e a Jesus para os nossos agradecimentos. Senhor Deus de infinita bondade, em mais uma noite estivemos unidos, reunidos em Teu santo nome, para falarmos um pouco da Tua doutrina, do Teu Evangelho, que nós possamos a cada dia nos colocarmos a pôr em prática tudo isso que nós aprendemos. Que não fiquemos só na teoria. Agradecemos a Maria de Nazaré, a nossa Mãe Santíssima, que sempre derrama os seus bálsamos sobre nós. Agradecemos pela paz, pela tranquilidade dessa noite e rogamos para que toda a humanidade possa, nesse momento, atinar para os cuidados necessários que cada um precisa ter consigo e para com o outro na condição dessa pandemia. E que na condição mais rápida ao qual a providência divina achar, possamos nos restabelecer e voltar ao nosso convívio social na sua normalidade. Que a paz, que a doce paz, que a excelsa paz do nosso Senhor Jesus Cristo possa estar conosco hoje, agora e para todo sempre. Assim seja. Que assim seja. Jorge, novamente, gratidão. Gratidão a todas as pessoas que aqui estiveram essa noite. Eu agradeço. Eu vou compartilhar a live no IGTV. Se por algum motivo você não conseguiu assistir a live, porque ela caiu, teve algum problema de conexão, não se preocupe. Após o término da live, já vou compartilhar no IGTV e vocês podem ir lá rever a live. Tá ok, gente? Boa noite. Fiquem com Deus e um ótimo domingo. Muito obrigado, Jorge. Muito obrigado. Tchau, tchau. Até a próxima.